seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás, me ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, e feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Com Jesus, Sou feliz sou feliz, meu A vida é o anseio do meu Salvador. Ao céu Ele vai me levar. Em breve virei para sempre morar. sou feliz com Jesus, meu Meus caros irmãos, a graça e a paz de Jesus, quero desejar a você uma noite abençoada. É noite de quarta-feira, eu quero convidá-lo a orarmos juntos. Pai, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, obrigado pelo suprimento, por tua bondade que nos alcança. Te damos graças, Senhor Deus, pelos teus cuidados e a expressão maior de gratidão nossa, Senhor, é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, porque Ele nos alcançou com salvação e nos reconciliou contigo, Pai. Através da cruz, através da morte sacrificial e pela ressurreição. Abençoa, Deus, a nossa reflexão, o tema que será tratado, que alcance, Pai, o nosso coração com compreensão, com entendimento maior do Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quero ler com vocês na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, verso 4,
que diz assim: muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado, transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Palavras do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Paulo está falando de uma percepção à luz do reino de Deus da questão do sofrimento. E eu convido você nessa noite para essa reflexão. A irmã Tatiane Damasceno vai trazer para nós. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a vida dela. Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã. É com muita alegria que eu saúdo você com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa noite de quarta-feira, eu quero meditar contigo na palavra do nosso Deus. E antes de nós começarmos a leitura da Bíblia, eu convido você a orar comigo, para que possamos receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Querido Deus, amado Pai e Senhor, eu te agradeço, Deus, pela minha vida, eu te agradeço, Deus, pela minha família, eu te agradeço, Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos, dos amigos que estão neste momento ouvindo a Tua palavra e cultuando ao Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa oportunidade, por este privilégio que temos de meditar na Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, eu venho clamar ao Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco e que nós possamos receber Tua palavra, ó Deus, em nossos corações, pelo poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos estar refletindo esta noite sobre um tema que com certeza em algum momento já passou pela sua mente, pelo seu coração, já foi objeto de reflexão na sua vida. E o tema é uma pergunta. E a partir dessa pergunta, então, nós nortearemos a nossa reflexão. Se Deus me ama, por que eu sofro? É uma pergunta que com certeza em algum momento você já fez a você mesmo. E aí algumas outras indagações surgem, né? Será que existe um Deus? Se existe um Deus, por que as coisas estão tão bagunçadas, estão tanta maldade no mundo, tanta coisa ruim acontecendo? Será que Deus errou na hora que Ele nos criou? Será que é por isso que o sofrimento existe? Foi uma falha de Deus? Deus queria criar as coisas de um jeito, mas criou de outro, e daí o sofrimento faz parte dessa falha? É claro que não, né? É claro que não é bem isso. Claro que não é isso. Será que algo deu errado na criação? Então nós vamos estar pensando sobre isso. A gente sabe que eu, você e tudo que existe no mundo foi criado pelo Senhor. A Bíblia nos diz que Deus criou todas as coisas. E Deus criou o homem e a mulher. Deus nos criou. A Bíblia nos diz lá no capítulo 1 que quando Deus criou o homem e a mulher, Deus viu que era muito bom. A obra criada pelo Senhor é perfeita. Na sua origem, na sua criação, Deus criou tudo perfeito. Então, o que aconteceu? Por que tudo se desvirtuou? Por que as coisas estão de pernas para o ar? Por que o certo virou errado, o errado virou certo? A injustiça está reinando. A natureza geme, destruição. As doenças se propagam, a morte nos assola, os sofrimentos, as dores emocionais, físicas. Por que tudo isso acontece?
e trazendo mais para o âmbito particular, por que essas coisas nos afligem, por que essas coisas me afligem, por que o sofrimento faz parte da minha vida e da sua vida. E o que fazer diante do sofrimento? Voltando à nossa origem, ao momento da nossa criação, a Bíblia também nos conta que Deus nos criou, que Ele viu que tudo que Ele criou era muito bom, que Deus nos colocou num lindo lugar, o Jardim do Éden, e lá nós tínhamos tudo o que nós precisávamos. Mas a Bíblia nos diz que Deus nos deu uma ordem, que havia uma árvore no jardim da qual nós não poderíamos comer, porque se dela comêssemos, certamente morreríamos. É o que o Senhor disse ao homem e à mulher. Disse ao homem, né? E a Bíblia também nos conta que a mulher foi tentada pela serpente e que a serpente disse à mulher: olha, certamente se vocês comerem dessa planta, vocês não morrerão, vocês terão os olhos abertos e vocês se tornarão iguais a Deus. Iguais a Deus. Vocês serão deuses. A Bíblia conta que a mulher então olhou para aquela planta, para aquela árvore e viu que o seu fruto era apetitoso. Então dele comeu, deu a seu marido, que também dele comeu. E com isso entrou o pecado no mundo. O pecado do homem, o meu pecado, o seu pecado, o pecado original, é querermos ser o nosso próprio Deus. Quando o homem tomou essa decisão de ser o Deus da sua própria existência, de decidir entre o bem e o mal, de achar que era igual a Deus, quando o homem tomou essa decisão, ele se afastou de Deus. E a Bíblia nos diz que com isso a morte entrou na história da humanidade. A morte e todos, vamos dizer assim, todos os seus acompanhantes, né? A dor, a doença, o sofrimento. Então quer dizer que devido ao pecado, a morte entrou na história da humanidade. Então a partir daí, o amor de Deus por mim e por você se extinguiu? De forma alguma. A Bíblia nos diz lá em João 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que Deus deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que ele morresse no meu e no seu lugar. Ele tomasse sobre ele a minha e a sua cruz, a cruz do pecado. Jesus tomou sobre ele os meus e os seus pecados. E no madeiro vil da cruz, ele pregou a nossa dívida. E com o sangue dele, ele pagou pelo meu e pelo seu pecado. Então isso nos mostra que Deus não deixou de nos amar. A Bíblia nos diz que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, ou seja, todas as pessoas. Então onde se encaixa o sofrimento em tudo isso? Se Deus é amor, se Deus me ama, se Deus ama você, e eu quero dizer que Ele te ama de uma maneira que a nossa mente é incapaz de compreender em sua plenitude, porque o amor de Deus ele é imensurável. Ele não se assemelha ao nosso amor, que é um amor volúvel. O nosso amor é um amor passageiro, o nosso amor é um amor que busca interesse. O amor de Deus não é assim. O amor de Deus é insondável ao nosso coração, é imensurável pela razão humana. Então, se Deus me ama tanto, se Deus te ama tanto e Ele nos ama, onde se encaixa o sofrimento em tudo isso? Ora, se eu digo que a morte entrou na história da humanidade por causa do pecado, e se eu digo então que Jesus veio ao mundo e morreu na cruz
para nos salvar, para salvar a todo aquele que nele crê, então por que nós temos ainda que sofrer? Por que nós passamos por sofrimento? E para a gente refletir sobre isso, sobre o sofrimento, sobre a dor, que acontece tanto com os que creem em Jesus, quanto com os que não creem, e às vezes a gente até olha ao nosso redor e pensa assim, nossa, eu creio em Jesus, eu entreguei a Ele o meu coração, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, eu sei que Ele, e somente Ele, me salvou e tem o poder e a autoridade para me salvar do meu pecado, e eu vivo para Jesus e eu olho ao meu redor e parece que eu estou sofrendo às vezes até mais do que as pessoas que não têm compromisso nem amor por Deus, que não estão nem aí para o Senhor. Por que será? Para a gente pensar sobre este tema, sobre o amor de Deus e sobre esse aparente conflito entre o amor e a fidelidade de Deus e o sofrimento, esse aparente conflito, eu quero convidar você a ler comigo um texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e a gente vai estar refletindo sobre este texto de Paulo, e eu acredito que Paulo é um bom exemplo de uma pessoa que conheceu o sofrimento de perto e que, portanto, pode nos ensinar a entender melhor o sofrimento. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. A partir do versículo 7 nós faremos a leitura. A palavra de Deus nos diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Eis a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Apóstolo Paulo, muito se fala sobre as conquistas, sobre as vitórias, sobre a história do apóstolo Paulo. Sem dúvida, é um grande missionário, um dos maiores missionários, se não o maior missionário que o mundo já conheceu depois de Jesus. Apóstolo Paulo, ele foi um homem que plantou igrejas em diversos lugares. E muitas pessoas falam sobre as conquistas do apóstolo Paulo. Mas pouco se reflete, às vezes, sobre o que ele passou, sobre a vida dele, sobre as lutas que ele enfrentou. Porque falar sobre louros, sobre vitórias, sobre conquistas é muito mais fácil do que refletir sobre a caminhada, sobre as coisas que foram necessárias ser vividas para que se alcançasse determinada situação, determinada vitória. O apóstolo Paulo foi um homem que passou por muitas lutas.
Antes da gente analisar esse texto propriamente dito, que é o texto base da nossa reflexão desta noite, eu quero que você volte um capítulo 11 aí, da segunda carta aos Coríntios. A partir do versículo 24, a palavra de Deus nos diz assim, o apóstolo Paulo contando um pouquinho sobre os sofrimentos que ele vivenciou. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Meus queridos, vejam que as credenciais do apóstolo Paulo, a vida aí do apóstolo Paulo, vamos dizer assim, as experiências que ele vivenciou, não são experiências que a gente queira vivenciar. Mesmo que a gente passe por sofrimentos, acredito que nenhum de nós passou por todos esses sofrimentos. Quando ele fala aqui, no versículo 26, ele fala em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto. Ou seja, ele passou por muitas situações de risco, ele passou por muitas fadigas, passou por jejuns, passou por frio, passou por nudez, por apedrejamento. E ele era um homem que amava Deus e que vivia conforme o propósito do Senhor. Eu falo isso porque muitas vezes as pessoas têm ensinado um evangelho que diz que o crente não pode sofrer. Diz que uma pessoa que serve, que ama a Deus, não pode sofrer. Mas esse evangelho do não sofrimento, ele não tem base nas escrituras sagradas. Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos manter o bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus sofreu muito aqui, nessa terra. E este texto do apóstolo Paulo, ele nos ensina um pouco sobre o porquê que mesmo sendo amados por Deus, mesmo tendo sido salvos em Cristo Jesus, mesmo vivendo debaixo da vontade do Senhor, nós passamos por sofrimento e, como eu disse, em alguns momentos nós olhamos ao nosso redor e até percebemos que as pessoas que estão distantes do Senhor parecem, eu digo parecem, porque a aparência é muito enganosa, parecem que não passam por problemas, tanto quanto às vezes a gente vivencia. E isso, em muitos momentos, é utilizado pelo inimigo para nos esbofetear e dizer assim: onde está o teu Deus? Tu és amado por Deus? Onde está o teu Deus que não vê o teu choro, que não vê o teu lamento, que não vê o teu sofrimento? Onde está o teu Deus? Quando esses pensamentos são lançados em nossa face, às vezes a gente não sabe nem de onde eles vêm, a gente está sendo esbofeteado.
E este texto que nós lemos do apóstolo Paulo, ele diz que, a partir do versículo 7, que para que ele não se ensoberbecesse, foi dado a ele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para o esbofetear, a fim de que ele não se exaltasse. Bom, só para a gente entender um pouquinho o contexto, o apóstolo Paulo havia vivenciado uma visão do céu. Ele diz aqui, a partir do versículo 1 do capítulo 12, que ele fala assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Bom, então o apóstolo Paulo, que ele estava falando dele mesmo, é evidente pelo contexto aqui que ele estava falando dele mesmo, ele foi arrebatado ao céu. E ele viu e ouviu coisas que não é lícito ao homem referir. São coisas tão magníficas, coisas tão perfeitas, que não é lícito ao homem referir. E para que ele não se vangloriasse, não se exaltasse disso, foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para esbofetear o apóstolo Paulo, para que ele não se exaltasse. E ele diz que, devido a isso, 3 vezes ele pediu ao Senhor. 3 vezes ele pediu ao Senhor. E Deus disse a ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí eu quero extrair o primeiro ensinamento que salta aos meus olhos deste texto. Vejam que este espinho posto na carne, esse mensageiro de Satanás, ele foi permitido na vida do apóstolo Paulo para que ele não se exaltasse. Meu amado irmão, minha amada irmã, os sofrimentos existem. O mundo está em visível ruína. O pecado está por toda parte. E constantemente assolando nosso coração e tentando nos desviar do Senhor. Nós precisamos lutar contra isso diariamente. E o sofrimento, em muitos momentos, ele é permitido por Deus, porque as coisas acontecem conosco somente pela permissão e vontade do Senhor. Vejam que foi colocado esse espinho na carne do apóstolo Paulo com um objetivo: que ele não se exaltasse. Aparentemente, aos olhos do mundo, esse espinho na carne poderia parecer uma derrota, poderia levar àquela grande indagação: onde está o teu Deus que permite que você passe por isso? Onde está o teu Deus que não faz nada e deixa você sofrer dessa forma? Com certeza esse era o esbofetear de Satanás no rosto do apóstolo Paulo, porque com certeza diante do espinho na carne era isso que o inimigo lançava sobre o apóstolo Paulo. Onde está o teu Deus que não resolve esse teu problema, que não tira de ti esse sofrimento? Primeira coisa que eu aprendo com este texto é que o sofrimento tem um propósito e não é a nossa destruição. Eu vou repetir: o sofrimento na sua vida, o sofrimento na minha vida, ele tem um propósito
E não é a sua destruição, não é a minha destruição. Na vida do apóstolo Paulo, o objetivo é que ele não se exaltasse. Sabe por quê? Porque isso tornaria ele um ser totalmente avesso à vontade de Deus. Tornaria ele um ser totalmente sem utilidade para honrar e glorificar o nome de Deus. E nós existimos para honrar e glorificar o nome de Deus. Essa é a grande verdade a respeito da nossa criação. Nós fomos criados imagem e semelhança do Senhor e nós fomos criados para honrar e glorificar ao Senhor. Essa é a essência do ser humano, é para isso que nós fomos criados. E quando nós nos afastamos disso, nós nos afastamos do porquê, do para que existimos. Se o apóstolo Paulo se exaltasse, ele poderia não ter o espinho na carne, mas ele seria totalmente inútil. Ele seria uma existência perdida, longe do Criador, distante dos planos e dos projetos de Deus para a vida dele. Aos olhos deste mundo, de repente ele seria uma pessoa bem resolvida, sem o espinho na carne, mas Deus estava vendo muito além disso. Porque Deus, meus amados irmãos, Ele sabe de todas essas coisas. E Ele não vai permitir que um filho seu perca a sua essência, perca o sentido real da sua existência. Deus não vai permitir que os seus propósitos não se cumpram na vida dos seus filhos. Queridos, o sofrimento existe na vida do servo de Deus, faz parte da existência devido à entrada do pecado no mundo, devido à decisão do homem de viver longe de Deus, de ser o seu próprio Deus, que este foi o grande pecado do homem, querer viver a despeito da vontade do Senhor, independente da vontade do Senhor. O sofrimento existe, e existe inclusive sobre a vida daqueles que servem a Deus. Mas uma coisa eu quero que você guarde no seu coração nesta noite. O sofrimento na vida do servo de Deus, ele tem um propósito. E o propósito não é a nossa destruição. O propósito é nos manter no centro da vontade do Senhor. O propósito é nos manter nas palmas das mãos do nosso Deus. Deus cumprirá a sua vontade, os seus planos, o seu querer na nossa vida. E o sofrimento não vai impedir que isso aconteça. Nada vai impedir que isso aconteça. Ninguém pode impedir os propósitos de Deus. Então, se Deus está permitindo um sofrimento na nossa vida, se Deus está permitindo que passemos por determinada provação, por determinada situação, Deus tem um propósito. E o propósito não é a nossa destruição. Creia nisso, receba isso. Entenda que você é amado. Peça a Deus para ver a vida e o que você está vivendo pela perspectiva dele. Porque com certeza ele vai te mostrar coisas inimagináveis, insondáveis, lindas demais. Porque enquanto você está vendo só o sofrimento, e a gente tem essa tendência mesmo de ver só o sofrimento quando estamos passando por ele, Deus está vendo muito além disso. E Deus está te levantando, Deus está te transformando. Então, o primeiro ensinamento que eu vejo neste texto é que Deus permite sim o sofrimento na nossa vida, mas com um propósito. E o propósito é que nos mantenhamos no centro da vontade do Senhor. Apóstolo Paulo aqui, o propósito de Deus é que ele não se exaltasse, porque se ele se exaltasse, ele estaria totalmente fora da vontade do Senhor.
Na minha e na sua vida, eu não sei. E às vezes, veja, Deus mostrou para ele, para o apóstolo Paulo, o propósito. Mas nem sempre Deus nos mostra o propósito. E eu vou te dizer mais, nem sempre a gente precisa saber, a gente precisa apenas confiar. Porque Deus é perfeito. E se algo está acontecendo, com certeza, Ele sabe o porquê, o para quê e até quando. E a gente, quanto mais a gente luta com isso, no sentido de não aceitar, de querer entender, às vezes, coisas que a gente nem precisa entender, mais a gente sofre. Então fica aqui um conselho. Deixe Deus trabalhar. Não lute contra o oleiro. Seja um vaso. Deixe Deus lapidar a sua existência. Confie que Ele está fazendo o melhor. Porque tudo o que acontece conosco é permissão do Senhor. E tudo o que acontece conosco vai redundar, vai frutificar de alguma forma em bênção para a nossa vida, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E é tudo, meu irmão, é tudo. Então, às vezes a gente não consegue entender, mas a gente precisa crer nessa verdade. Então, todo sofrimento tem um propósito. E vejam que no texto, o apóstolo Paulo ele diz que ele pediu 3 vezes ao Senhor para que afastasse dele esse espinho. Não há nada de errado, e esse é o segundo ensinamento que eu tiro deste texto, em clamar ao Senhor. Não há nada de errado. Deus permite e quer que nós nos acheguemos a Ele em oração. Não há nada de errado. O apóstolo Paulo ele clamou ao Senhor, ele pediu ao Senhor. Não confunda clamar com murmurar. Murmurar é dizer a Deus que aquilo tudo está errado, que você não aceita aquilo na sua vida, que você quer que seja totalmente diferente. Clamar é dizer, Senhor, está doendo. Se for da tua vontade, Senhor, tira esse espinho da minha carne. Eu sou tua filha, eu te amo. E por mais que eu não entenda o que eu estou vivendo, eu sei que eu estou nos teus braços. Eu sei que eu estou no teu colo. E por mais que hoje eu não consiga entender tudo isso, eu aceito a tua vontade na minha vida. Clamar é dizer a Deus que está doendo e que quer que tire, mas é não murmurar. É não dizer a Deus o que Ele deveria estar fazendo. Clamar é dizer a Deus, Senhor, eu sei que por mais que eu não entenda, eu sei que o Senhor está fazendo o melhor. Isso é clamar. Pode dizer a Deus, está doendo, eu estou sofrendo. Eu peço ao Senhor que faça de tal forma, mas acima de tudo eu peço ao Senhor que a tua vontade se cumpra. Porque eu sei que a tua vontade é o melhor para mim. Então o apóstolo Paulo, ele clamou, ele pediu a Deus, não há nada de errado. Nós precisamos abrir o nosso coração, rasgar a nossa alma diante do Senhor. Mas Deus deu uma resposta para o apóstolo Paulo, e aqui fica um ensinamento para nós. Nós precisamos estar prontos para ouvir a resposta de Deus. A resposta de Deus pode ser um sim, pode ser um não, pode ser um espere. E a resposta de Deus para o pedido do apóstolo Paulo de tirar o espinho foi: não, eu não vou tirar. Ele disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo pedia a Deus que substituísse, que tirasse, que arrancasse dele aquele espinho. Mas Deus estava dando ao apóstolo Paulo transformação. Às vezes dói, irmãos, quando a gente está sendo transformado, quando a gente está sendo lapidado, quando a gente está passando pelo fogo. Ah, como dói! Mas não troque, não reclame.
aceite, porque Deus está transformando. E hoje você vê sofrimento, mas amanhã você vai ver vitória. Eu não estou falando da vitória que este mundo vê, porque a medida dos céus é muito diferente da medida deste mundo transitório, pecaminoso, cheio de coisas ruins. Estou falando para você, meu irmão, que Deus está transformando. Às vezes a gente quer que Deus substitua, que Deus tire, mas Deus está fazendo muito mais do que isso. Deus está transformando o meu caráter, a minha personalidade, o seu caráter, a sua personalidade. Deus está mexendo nas profundezas do nosso ser. Sabe por quê? Sabe por quê que Deus está mexendo nas profundezas do nosso ser? E por que que isso é necessário? Porque a nossa existência não se acaba aqui. Nós somos seres eternos, criados à imagem e semelhança do Senhor. Este mundo, esses anos que aqui passaremos, 50, 40, 30, 80, e o que passar disso é canseiro e enfado, esta vida que aqui passamos, ela é extremamente transitória, irmãos. Então nós precisamos romper com a nossa visão limitada a este mundo. E precisamos entender que somos seres eternos. E que às vezes Deus não tira o espinho, porque o espinho é necessário para que a gente não se perca na nossa arrogância, na nossa autossuficiência, nossa vontade de ser o nosso próprio Deus. Deus está transformando o que precisa ser transformado. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está sentindo. Eu não posso nem medir a sua dor, porque a dor é algo muito particular, é muito pessoal. Só a gente mesmo e Deus sabe o quanto dói, onde dói, por quanto tempo dói. Mas de uma coisa eu sei, eu tenho certeza disso. Deus está fazendo o melhor. Então aceite a transformação. Confie no Senhor. Entenda que você é um ser eterno. E que Deus, Ele está transformando você. Porque aquilo que Ele tem para mim e para você, a Bíblia diz que os olhos humanos nunca viram. E que jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Tira os teus olhos do sofrimento presente e coloca os teus olhos naquilo que Deus está fazendo. Creia, receba isso nesta noite na sua vida. Deus está fazendo algo lindo, algo tremendo, algo maravilhoso na sua vida. E por mais que você esteja vendo apenas dor, apenas o espinho, compreenda e receba essa mensagem. A graça do Senhor te basta. Porque, meus irmãos, ou Deus tira o espinho, ou Deus dá a graça. De qualquer forma, o melhor é feito, porque Ele é Deus e Ele sabe do que a gente precisa. De boa vontade, pois, diz o apóstolo Paulo, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder do Senhor. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. E eu trago aqui um ensinamento que também retiro deste texto. Quando as nossas forças se esvaíram, meus irmãos, quando não podemos mais fazer nada, porque simplesmente não temos mais forças, Deus age, o poder de Deus se manifesta. Porque, como eu disse no início,
nenhuma provação, nenhuma dor, nenhum sofrimento, ele é permitido, colocado na nossa vida para nossa destruição. Não. Essas coisas que acontecem para o nosso bem. Eu sei que às vezes é difícil entender. Porque quando a gente não tem mais nenhum combustível para queimar, mais nenhum pingo de força em nós, a gente descobre que a gente, nesse momento, é que a gente é forte. Sabe por quê? Porque neste momento não é a nossa força que entra em ação, é a força de Deus. E neste momento morre um pouco mais do nosso eu egoísta, do nosso egocentrismo, do nosso eu no centro, eu como Deus. Então, o meu eu que quer ser um Deus, esse meu eu morre cada vez mais e se manifesta a força, o poder, a soberania de Deus. E com isso, a minha vida, a minha existência manifesta a presença de Deus para o mundo. E daí então eu cumpro o meu propósito, porque eu glorifico a Deus com a minha existência. Então, se você está sem força, se você está sem ânimo, glorifique, porque é nesse momento que você vai se tornar mais forte, porque o poder de Deus se manifestará na sua vida e Deus cumprirá o propósito dele na sua vida. E com certeza será algo maravilhoso, será algo lindo. Porque, meus irmãos, Deus nos torna pessoas mais humildes, Deus nos dá a graça, Deus nos dá a transformação. O sofrimento, a dor e tudo o que com a dor vem, com a morte vem, tudo isso é apenas um instrumento que em alguns momentos Deus permite na nossa vida para que a gente chegue onde Deus quer que a gente chegue, para que a gente não se perca no caminho. Porque aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, ele é fiel e ele vai cumprir essa boa obra. Cabe a nós confiar na ação de Deus, no mover de Deus, na transformação que Deus está operando. Cabe a nós tirar os nossos olhos de tão somente o sofrimento e colocarmos os nossos olhos na fé, na firme convicção daquelas coisas que nós às vezes ainda não estamos vendo, mas que nós sabemos que vai acontecer na nossa vida. Nós sabemos que Deus cumprirá o seu propósito na nossa vida. E para encerrar essa meditação, eu quero ler contigo o texto de Apocalipse 21. Apocalipse 21. Versículo 3 e versículo 4. A palavra de Deus nos diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, ó restituição do jardim do Éden. Deus habitará comigo e contigo. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Irmãos, nós somos hoje, crendo em Cristo, povo de Deus, e seremos por toda a eternidade, e Deus habitará conosco. E sabe, meus irmãos, na eternidade, a Bíblia nos diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A morte não existirá mais. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nós estamos vivendo um tempo passageiro.
esses sofrimentos, essas dores que nos acometem durante essa existência transitória que nós estamos aqui, isso tudo vai acabar. Nós seremos restituídos à nossa origem, lá de quando fomos criados e convivíamos com Deus sem a existência do pecado, sem a existência da dor, porque Jesus pagou na cruz pelo nosso pecado. A obra principal já foi feita. A dor e o sofrimento que nós passamos na nossa existência é transitória e cumpre o propósito de nos transformar dia após dia para que possamos receber a herança que Deus tem para nós. Deus está transformando o nosso caráter, a nossa mente, o nosso coração, e isso dói. Isso dói. Porque o nosso ser, o nosso eu não quer ser transformado, né? Mas Deus está cumprindo o propósito na nossa vida. E chegará um dia, irmãos, em que nós não teremos mais sofrimento. A Bíblia nos diz que chegará um dia em que todas as lágrimas serão simplesmente retiradas de nós. Nós teremos as nossas lágrimas enxugadas. A Bíblia nos diz que nós não teremos mais pranto, dor, luto. A morte foi tragada pela vitória. A vitória que Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário. A vitória que nós, de hoje para sempre, desde o momento em que nós recebemos Jesus no nosso coração, por toda a eternidade, a vitória que nós vivenciamos. Só que nós precisamos tirar o mundo dessa existência temporal, dessa existência transitória, deste mundo contaminado pelo pecado. E precisamos todos os dias nos lembrar que somos seres eternos e que aquilo que Deus tem preparado para nós, ninguém pode tirar de nós. E se for preciso passarmos por dor, por sofrimento, por lutas, enquanto estamos aqui neste mundo, que a gente passe por tudo isso sabendo que Deus está com a gente. No momento das nossas alegrias, Deus sussurra. Mas no momento das nossas dores, das nossas lutas, Deus grita. Irmãos, no momento das nossas dores, das nossas lutas, Deus está conosco. Quando todas as forças se esvaem, Deus nos carrega no seu colo, nos seus braços. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Creiamos nisso, recebamos isso e vivamos pela fé aquilo que Deus está fazendo em nós, sabendo que sempre Ele faz o que é melhor. A gente pode não estar vendo, mas a gente precisa crer. A gente pode não estar entendendo, porque às vezes é algo que vai muito além da nossa compreensão, mas nós precisamos acreditar que Deus está fazendo a obra na nossa vida. Eu quero orar com você nesta noite. Eu quero clamar ao Senhor por mim e por ti, para que Deus, em todos os momentos, que Deus esteja falando conosco, que Deus esteja manifestando a sua glória na minha e na sua existência. Vamos orar? Querido e amado Deus, nós queremos nos colocar, Senhor, na Tua presença nesta noite mais uma vez. Queremos agradecer, ó Pai, pela Tua palavra, que nos diz que os planos do Senhor vão se cumprir sobre as nossas vidas. Nós queremos agradecer, Senhor, pela Tua palavra que nos diz que o sofrimento, que a dor, existe sim, mas é transitório
e cumpre o propósito de nos preparar, de nos transformar, para que a cada dia possamos exalar o bom perfume de Cristo diante do mundo. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver com os olhos do Senhor tudo o que estamos passando e possamos crer e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Visita, ó Pai, o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa mente, com o Teu Santo Espírito, ó Deus. E nos faz, Deus, cheios de fé, para vivermos hoje as promessas que o Senhor tem para a nossa vida, a despeito de qualquer dor e de qualquer sofrimento, sabendo que é o Senhor que nos sustenta. Em nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, desejo a você uma noite abençoada e que você possa, meu querido, confiar naquilo que Deus tem para a sua vida, porque os planos dele são perfeitos. Que Deus te abençoe e te guarde, e que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus te abençoe, meu querido e minha querida.